Meu irmão querido, minha irmã querida, uma boa noite. Nós estamos dando início a mais um culto da rede de pequenas igrejas. E eu gostaria de convidá-lo nesse momento a se juntar a mim em oração. Vamos orar juntos? Pai Santo, estamos reunidos nas mais diferentes cidades do Brasil para o adorar. Somos forçados a falar sobre as suas grandezas quando paramos para pensar em Ti, Senhor. Nós temos que falar e falar para Ti, Senhor. Senhor, e testemunhar diante dos homens que nos encontramos em estado de encanto pelas Tuas perfeições. Nós o adoramos na beleza da Sua santidade. O Senhor é Deus separado de todo mal. Mas nós o bendizemos pelo que o Senhor tem feito por nós, pois Tu és o nosso Criador e o sustentador da nossa vida. Por isso nós o adoramos em razão das Tuas perfeições e o bendizemos em razão do Teu amor por nós. Senhor querido, contudo, nós não vivemos à altura do que declaramos ser verdadeiro. Por isso nós pedimos nessa noite perdão, Senhor. Perdoa a cada um de nós por aquilo que ainda há na nossa vida. Senhor, e que é feio e que tem que ser abandonado por nós. Perdoa-nos, Senhor. Ah, Senhor, estamos voltando para casa nessa noite. Abraça-nos, Senhor. Senhor, testifica com o nosso espírito que os nossos pecados foram perdoados, porque não é por meio de racionalizações, Senhor. Senhor, da tentativa de justificarmos os nossos pecados que obtemos paz, Senhor. E sim, por meio do selo do Teu amor perdoador posto no nosso coração, Senhor. E é o que pedimos que o Senhor faça por nós. E rogamos, Senhor, que a partir de agora, quando vamos meditar na Tua palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento para a compreensão da verdade. Senhor, e que ela seja acolhida por nós com intenso deleite, movendo-nos assim, Senhor, a ação. E isso por meio do poder expulsivo de um novo amor, Senhor. Que venha esse amor por Cristo, um amor novo, Senhor, que expulse do nosso coração aquelas paixões, Senhor, que são incompatíveis com a vida que o Senhor nos chama a viver. Faz assim, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos queridíssimos, eu gostaria de convidar a todos, a partir de agora, a meditar juntamente comigo, sobre o Evangelho de João, capítulo 10, dos versos de 7 a 10. A minha intenção é dar continuidade à mensagem da semana passada, na qual eu usei como base os 6 primeiros versículos do Evangelho de João, capítulo 10. Então, no verso 6, os discípulos revelaram não ter compreendido a mensagem de Cristo corretamente. Então, a partir do verso 7, Jesus projeta luz sobre aquilo que havia falado e aprofunda, e expande, de modo que nos remete para o contato com verdades absolutamente encantadoras. Permita-me, antes de avançar no texto, dar um tratamento teológico para as dúvidas que emergiram na mente dos discípulos após a pregação de Cristo. Porque, veja só, eles revelam, conforme eu acabei de dizer, não terem compreendido a mensagem de Jesus. E por isso Jesus vem em seu socorro amorosamente, a fim de ajudá-los a compreender a verdade. Então, veja, no século XVI, os reformadores, no intuito de levarem a igreja a ler a Bíblia
e desenvolver uma atitude de independência em relação à interpretação do clero, uma vez que era ensinado que cabia à igreja estudar as Sagradas Escrituras tão somente por meio da interpretação da mesma feita pelo clero da igreja oficial daqueles dias. Então, tratava-se de uma igreja detentora do monopólio da verdade. Hoje nós temos muita confusão. São as mais diferentes igrejas. E podemos dizer, lamentavelmente, com as interpretações mais estapafúrdias sobre o conteúdo da verdade. A Bíblia é, de fato, a mãe de todas as heresias. Então, as heresias nada mais representam do que, entre outras coisas, interpretações equivocadas das Sagradas Escrituras. Então, nós sabemos que isso é um fato. Portanto, os reformadores nunca negaram as dificuldades que nós encontramos no ato de interpretarmos as Sagradas Escrituras, mas em contraposição ao que era ensinado oficialmente pela igreja do seu tempo, eles disseram o seguinte: contudo, as Sagradas Escrituras são perspícuas, elas são claras naquilo que tem de essencial. Sendo assim, é dever de todo cristão estudar a Bíblia. E se a sua consciência o levar a uma interpretação, um entendimento do texto diferente daquele presente no clero, cabe ao cristão seguir a sua consciência. Isso teve implicações profundíssimas para toda a história, olha o que eu vou dizer, subsequente não da igreja, da humanidade. Isso aí houve consequências para todos os campos da vida. Agora, o desejo dos reformadores não era o de criar uma autonomia em relação às Sagradas Escrituras, sabe? Quer dizer, de mover os seres humanos a uma soberba e que impedisse a igreja de ouvir o que o Espírito Santo disse para ela no decurso dos anos, da sua história. Então, cabia ao cristão, veja só, primeiro, ser fiel à sua consciência e não depender da tradição para tal, exclusivamente. E se a sua interpretação fosse de encontro à tradição, cabia a ele, repito, ser fiel à sua consciência. Contudo, como é possível os fatores que condicionam a nossa interpretação do texto nos levar a conclusões que nos são convenientes e, por isso, absurdas? Quer dizer, os reformadores disseram que era de fundamental importância que essa interpretação se submetesse ao crivo da própria igreja. Tratava-se, sendo assim, de um exercício de humildade. O que eu quero dizer é o seguinte: dei toda essa volta para dizer que, olha, se você chegou a uma interpretação das Sagradas Escrituras original, alguma coisa nova, que jamais foi dita, ou você é um gênio, está fazendo o entendimento da igreja, sabe, ser ampliado sobre o conteúdo das Sagradas Escrituras, ou você está falando bobagem. Então, se por um lado nós devemos seguir a nossa consciência, por outro lado, nós devemos submeter a nossa compreensão ao crivo da história. De modo que, ao chegarmos a alguma conclusão sobre um texto qualquer,
que possamos humildemente ouvir o que as gerações passadas de servos e servas de Deus compreenderam sobre o texto. Agora, as Escrituras são claras, e eu digo com muita, assim, gratidão a Deus, que é encantador observar que a revelação foi comunicada à humanidade de uma tal maneira que os iletrados podem compreendê-la. Não se trata de um conhecimento acessível apenas aos doutos. Trata-se, portanto, de algo que, devido à sua simplicidade, pode ser compreendido pelos pequeninos. Contudo, veja só, não podemos negar o fato que temos as nossas dificuldades com um texto ou outro. E que, às vezes, até mesmo aquilo que é claro, devido à obtusidade do nosso coração, pode ser tido por nós como obscuro. E os discípulos, então, não compreenderam algo muito claro que Jesus lhes estava comunicando naqueles dias. Daí, portanto, o valor incalculável de, nas horas de dúvida, veja só, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Nas horas em que você está lidando com dúvidas com relação ao texto, em primeiro lugar, apresente sua dúvida a Cristo. Fale com Ele. Expresse a sua dificuldade de entender o que está lendo e até mesmo a sua discordância. Depois, submeta o seu entendimento à história. Leia os comentários bíblicos, ouça os irmãos na fé considerados por você maduros. Isso é de imenso valor. E vale a pena também mencionar o fato que hoje, em razão das redes sociais, que tem um lado luminoso, olha, o acesso é algo de extraordinário, inédito na história da igreja. Há muita informação sobre a Bíblia. Então, isso que lhe cabe fazer. Sabe, não permitir que aquilo que você considera obscuro nas Sagradas Escrituras roube o seu encanto por aquilo que é claro. Então, há muita obscuridade na Bíblia para aquele que não quer crer. Sabe? E há muita clareza nas Sagradas Escrituras para aquele que deseja crer. Portanto, os discípulos contaram com o socorro de Cristo, que explicou para eles o sentido do que havia acabado de ensinar, repito, nos versos de 1 a 6 do capítulo 10. Aqui 10, né? Do capítulo 10 do Evangelho de João. Estou eu aqui segurando a Bíblia, sabe? Ai, meu Deus do céu, 10. Então, vamos lá. A partir do verso 7, o Senhor Jesus amplia. Conforme eu acabei de dizer, ele expande o entendimento desse conjunto de verdades dos versos de 1 a 6 do capítulo 10. Então, vamos lá. Verso 7. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Então, sobre o que Jesus está querendo falar. Olha só. Ele está tratando de temas. Eu estou aqui, nesse momento, pensando o seguinte, do que está me vindo à mente, sabe, o que me vem à mente, eu não posso falar inteiramente, senão não paro de pregar, o que é essencial para a compreensão desse texto. Quando ele diz que ele é a porta, ele está tratando dos seguintes temas, do mais profundo valor para a saúde espiritual da igreja. Em primeiro lugar, ele está dizendo o seguinte, que ninguém tem acesso a esse aprisco. Ele compara o seu reino, a experiência da conversão, os benefícios que podemos auferir dessa relação com ele. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Sabe, ao acesso de uma ovelha a um aprisco, a um lugar onde ela pode descansar.
a um ambiente de segurança. Eu sou a porta. Eu sou aquele, isso é muito lindo, que provê acesso a esse mundo no qual o coração perturbado do homem e da mulher tem acesso a um lugar de aconchego, a um lugar de paz, a um lugar de segurança. Ao dizer que ele é a porta, ele está falando que é por meio dele que somos salvos, sem a mínima dúvida. Eu sou a porta que permite acesso ao reino de Deus. É por mim que vocês são reconciliados com o Pai. E é evidente que o Senhor Jesus, nessa passagem, está falando também sobre o acesso de pregadores às ovelhas. Quando ele diz que ele é a porta, ele está afirmando que ele é a porta das ovelhas e a porta para as ovelhas. Ele é a porta das ovelhas. É por meio dessa porta que as ovelhas têm acesso ao aprisco. Agora, é por meio dessa porta que os pregadores têm legitimidade para se dirigirem às ovelhas. Então, Jesus está tratando nessa passagem de temas, de temas que eu não vejo como nós superestimarmos o valor dessas verdades contidas, dessas doutrinas contidas nessa pregação. Eu sou a porta das ovelhas. Então, meu Deus, ovelha. Quem é a ovelha? Aquele que foi separado para essa redenção. Aquele que se viu como pequenino, carente de salvação, de perdão, de cuidado. Aquele que saiu em busca de um pastor. E a ovelha tem acesso ao aprisco, me perdoe repetir, por meio de Jesus. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Então, ele está falando sobre pregadores naqueles dias que chegaram antes dele. É claro que ele não está falando aqui sobre Moisés, não está falando sobre Abraão, Isaac, Jacó, não está falando sobre Isaías, sobre Jeremias, sobre Ezequiel, sobre os profetas. Ele está falando sobre pregadores que naqueles dias estavam causando um verdadeiro estrago espiritual na vida das pessoas. Pregadores, portanto, que quiseram ter acesso ao aprisco sem passarem pela porta. Falando de uma forma prática, que não falavam segundo Cristo, cuja pregação não tinha como fundamento o Evangelho. Então Jesus fala, todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Ele está falando de quem saqueia a alma humana, de quem usa a religião para ficar rico. Sabe, meu Deus do céu, isso é muito sério. Ele está falando daqueles que usam a religião para exercer controle sobre as pessoas. É uma pregação que faz com que as pessoas se convertam a esse ladrão, a esse salteador, a esse falso profeta. É uma pregação, então, que faz com que as pessoas se convertam aos seus interesses, aos interesses desses falsos pastores, desses falsos profetas. E é uma pregação que cria problemas inexistentes, dramas de consciência que são, por exemplo, que são usados com muita habilidade por esses
por esses pregadores que usam a religião como fonte de lucro. Então Jesus diz: todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. E lá estavam aqueles homens, portanto, veja, falando de religião, falando sobre Deus, falando sobre o Antigo Testamento, falando sobre Moisés, falando sobre Abraão, falando sobre Isaac, falando sobre Davi, falando sobre a saída do Mar Vermelho. Mas tudo visando proveito próprio. Jesus, observe que nós estamos aqui diante do Cordeiro de Deus, ouvindo a pregação daquele que é apresentado como manso e humilde de coração. E que nessa passagem é revelado, sabe, meu Deus, como alguém que está longe de ter um ponto de vista ingênuo sobre a natureza humana e que faz questão de preparar as pessoas para o contato com as instituições religiosas. Quer dizer, ele sabe do poder corruptor de uma instituição que se diz detentora do monopólio da verdade, que declara falar em nome de Deus. E o que Jesus tem aqui a dizer é que dentro dessa instituição podem ser encontrados ladrões e salteadores. Eles não estão com foco na sua família. Sabe? Do ponto de vista de, por meio da sua pregação, proporcionar a você uma experiência familiar bem-aventurada. Eles não estão preocupados na sua edificação espiritual. Olha, a última coisa que eles querem é que você ganhe autonomia em relação a eles. Eles abominam, sabe, qualquer espécie de alerta como esse que eu estou fazendo, que faz com que você se relacione com a liderança eclesiástica com prudência. E jamais dando como líquido e certo o que o pastor ensina do púlpito. O que eu estou querendo dizer com isso? De você desenvolver uma atitude cética com relação ao púlpito, de modo algum. Mas o que você não pode, em hipótese alguma, fazer é ouvir o pregador sem confirmar nas Sagradas Escrituras, sabe, se o que ele está dizendo é a pura interpretação da Bíblia ou não. Portanto, Jesus faz esse alerta: os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Eles não entraram pela porta. Eles pularam o muro. Eles não têm legitimidade. O foco deles, portanto, meu Deus, isso é muito sério. Há pessoas que têm alma religiosa. Eu tenho uma alma que poderia ser considerada por muitos religiosa. O que eu estou querendo, na verdade, dizer é o seguinte: eu não consigo viver sem transcendência. Eu preciso de Deus. Eu preciso da sua graça, da compreensão do seu amor. Sou desesperado por Ele. E essa alma faminta por transcendência me move a ter contato com pessoas iguais a mim. Isso acaba desaguando na minha participação numa instituição. Só que o que Jesus está dizendo é que dentro dessa instituição você pode encontrar verdadeiros, autênticos canalhas. São ladrões e salteadores. Jesus não é romântico. A instituição religiosa pode sacar de você o que você tem de melhor. Ela pode tornar sua vida pior do que já era. Então Jesus faz esse alerta: os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. O que Jesus está dizendo, portanto, é que a verdadeira ovelha, meu Deus, mantém uma relação, entenda o que eu vou lhe dizer, intuitiva com a verdade.
O ladrão e o salteador falam. E a ovelha identifica na sua fala o cheiro de enxofre, essa halitose espiritual. Percebe que há no conteúdo do que é dito, não apenas no conteúdo, na forma do que é ensinado, algo que não se percebe na vida de Jesus. Ela ouve e diz: isso vai de encontro ao que eu aprendi com Cristo. Às vezes é até o caso da pessoa não saber explicar muito bem o que está se passando no seu coração. Mas ela bate o olho e diz: há alguma coisa errada na vida dessa pessoa, no comportamento dessa pessoa, no modo dela ensinar. E há algo no seu ensino que é derrogatório da glória de Deus, que vai de encontro à beleza de Deus, que não exalta Deus, que torna Deus uma figura horrível. Alguma coisa nessa mensagem que adoece, que me afasta da simplicidade de Cristo. Então Jesus diz: as ovelhas não deram ouvidos à voz dos ladrões e salteadores. Foram preservadas soberanamente por Deus, de modo que não tiveram a sua vida corrompida pelo trabalho desses falsos profetas. Veja, com isso, Jesus não está dizendo que a igreja não pode ser prejudicada por esses homens. Que uma figura como essa não possa entrar na sua vida e durante um tempo exercer alguma influência sobre o seu coração e causar danos espirituais a você e a sua família. Agora, o que é impossível na vida do eleito, na vida do salvo, na vida do discípulo, da verdadeira ovelha, o que é impossível é ouvir em definitivo esse ladrão, esse salteador. Sabe? Nos versos anteriores nós vimos que o pastor conhece as ovelhas pelo nome. Ele chama as suas ovelhas e as suas ovelhas, e somente elas o seguem. Portanto, veja, é uma linguagem que não bate. O falso profeta fala e a mensagem não vem de uma forma pessoal, de um modo que cativa, que encanta. Sabe, você ouve e diz: isso não é a voz de Jesus, isso não é evangelho. Olha, e você percebe isso não apenas pelo que é falado, mas por aquilo que não é proclamado. Você observa uma falta de simetria, uma capacidade de exaltar um lado da verdade em detrimento de um outro aspecto da verdade que não pode ser deixado de lado, que, falando aqui positivamente, que tem que ser levado em consideração a fim de que você não cometa um erro de elevar um lado da verdade à condição de verdade completa. Então, os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Isso é uma obra soberana de Deus. É uma obra da graça divina. As ovelhas não lhes deram ouvidos. Isso não significa que as ovelhas, em razão de calúnia proferida contra verdadeiros servos de Deus, que essa igreja não possa ser privada de ouvir a voz de quem poderia edificá-la. Isso acontece. Mas Jesus está falando aqui sobre uma coisa mais radical. Ele está falando sobre algo, vamos assim dizer, mais profundo. Ele está falando de uma lealdade final. O que ele está dizendo simplesmente é que a eleição, a regeneração, a obra do Espírito Santo, veja, tornam o verdadeiro discípulo surdo à voz do falso profeta.
Versículo 9. Eu sou a porta. Então, tudo no cristianismo é pessoal. Não se trata apenas de um contato com doutrinas, com proposições teológicas, embora isso esteja envolvido. Mas trata-se de uma relação vital, pessoal, íntima, real, existencial com Cristo. Eu sou a porta. Então a conversão não é consumada quando conhecemos o calvinismo. A conversão é consumada quando temos acesso à verdade e essa nos remete para o contato pessoal com Jesus, que é a porta. Então, observe o que ele representa para nós. Meu Deus! Pare para pensar no que o Senhor Jesus representa para você e para mim. Ele é a porta. Você imagine, você se encontrar numa situação. Aliás, eu diria o seguinte, se eu fosse eleger um temor meu com potencial para fobia, caso eu não acreditasse na graça, na fidelidade de Deus, no poder de Deus, eu diria que é o temor de me ver num lugar confinado, de ter a minha liberdade cerceada. Pense nisso. Você numa prisão, sofrendo horrores. Quer dizer, sem porta para dela sair. Você numa situação, portanto, que não lhe resta alternativa, senão permanecer ali aprisionado. Porque você não tem nenhuma porta que lhe permita sair daquele suplício. Quando Jesus declara, presta atenção, quando ele declara, eu sou a porta, o que Jesus está dizendo é que, meu Deus, isso é muito sério. Quando ele afirma, eu sou a porta, o que ele está dizendo é o seguinte, eu sou aquele por meio de quem você pode se tornar livre daquilo que o infelicita, daquilo que o amargura, daquilo que o angustia. Falando positivamente, em mim você tem acesso a um outro mundo. Por meio da minha vida, você tem acesso a um mundo de segurança, a um mundo de aconchego, a um mundo de cuidado. Por meio de mim, você tem acesso à redenção. E a vida conducente à real experiência de felicidade, mas aquela felicidade tal como descrita pelo próprio Cristo no Sermão da Montanha, na passagem das Bem-aventuranças, que nos apresenta o conceito cristão de felicidade. Então, eu sou a porta. Eu sou a porta. Quem pode dizer isso para você? Pergunto a você. Quem pode dizer que está em condição de ocupar esse lugar na sua vida? Eu sou, portanto, meu Deus, a possibilidade de você ter acesso ao mundo novo. E aí então, o Senhor Jesus prossegue dizendo, se alguém entrar por mim, se alguém entrar por mim, se alguém entrar no reino dos céus, nesse aprisco, passar a viver em comunhão com o Pai por meio de mim, será salvo. O que significa ser salvo? Meu Deus, significa ser perdoado, significa ser reconciliado com Deus, significa não perder mais a alma,
sabe? Significa, portanto, redescobrir a vida. Significa ter no universo um Deus ao qual você pode chamar de Pai, de meu Pai. Significa ter em Cristo redenção. Significa reprocessar o passado, significa viver com esperança, com a esperança de que os infortúnios que você enfrentou, tem enfrentado na sua vida, serão reprocessados pela graça e transformados um dia na ressurreição, na vida eterna, em motivo de gratidão ao Deus Todo-Poderoso que não o abandonou e jamais o abandonará. Então, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Ele se apresenta aqui, portanto, na verdade, essa é a grande bênção. Meu Deus, do que Cristo representa. Deixa eu formular direito aqui o que eu quero declarar. Eu sou a porta. Então, o que de mais especial isso representa para a nossa vida? O fato dele ser a porta. Sabe? Isso representa para você e para mim a redenção, o perdão de pecados, a salvação. Sabe? Não é uma porta para a vida exitosa. Sabe? Não é a porta para você ficar rico, para você ter sexo, dinheiro, poder em abundância como jamais teve. Ele diz o seguinte, ele é a porta. É uma porta, é claro, que se você entrar por ela, numa relação viva com ele, sua vida pode prosperar nesse planeta. Você viver de uma forma mais decente em razão de submeter sua vida aos princípios do Evangelho. Esses princípios, como são a pura expressão do mundo real, eles levam você a ajustar a sua vida à realidade. Quando você ajusta a sua vida à realidade, você não vive mais num mundo de ficção. Hoje, com mais de 60 anos, eu posso dizer o seguinte, que nesse balanço que eu faço de mais de 40 anos de vida cristã, eu posso dizer que o caminho estreito me protegeu de muita desgraça. Não faltou sofrimento. Mas não consigo imaginar essa trajetória dos 20 até os 62 anos, que é a idade com a qual me encontro agora, sem ter feito esse trajeto com a lâmpada do Evangelho, com a verdade iluminando o meu caminho. Então, se alguém entrar por mim, será salvo, terá acesso à redenção eterna. Entrará, sairá e achará pastagem. Ele fala que esse negócio de entrar e sair, entrará, sairá, ele está falando sobre a salvação plena. Ele está falando sobre esse aconchego, essa segurança que nós temos no aprisco, e ele está falando também, sabe, dessa vida fora do aprisco. Sabe, quando, quer dizer, a nossa consciência ou a nossa razão nos movem a correr riscos. Então você sai do aprisco e vai em busca do pasto. Você vai em busca do alimento. Você vai em busca do cumprimento da finalidade de Deus para a sua vida. E o que Jesus está dizendo é que nesse entrar e sair, você tem a companhia dele, que quando esse entrar e sair, quando o exercício dessa liberdade é feito nele, você tem segurança. E você tem as suas necessidades mais viscerais supridas pelo próprio Cristo. Então ele diz assim, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O que significa achar pastagem? Você nunca mais vai ter fome. Exceto por aquele tipo de comida que em abundância estará à sua disposição. Então, você nunca mais viverá sob a ansiedade de encontrar alimento para a sua alma. Quer dizer, se você continuará encontrando na vida algo que ofereça sentido à sua existência. Quando ele diz achará pastagem, o que ele está dizendo é o seguinte, que nessa relação comigo as pessoas têm fartura. Fartura, é a verdade que encanta, é a verdade que comove.
é a verdade que alimenta. Entrará, sairá e achará pastagem. Essa é uma promessa. Então aqui nós não temos promessa de riqueza, não temos promessa de poder, não temos promessa de fama. Agora nós temos promessa de uma alma saciada em Cristo. E essa é a promessa. Entrará, sairá e achará pastagem. Agora vamos para o final. Olha a declaração final do verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Em geral, nós interpretamos essa passagem como se o ladrão fosse o diabo. Só que, à luz do contexto, o que Jesus está dizendo é que quem vem para matar, roubar e destruir são os agentes do diabo. O ladrão, ele está falando sobre aqueles pregadores que vêm para matar, para roubar, matar e destruir. Olha a progressão. Olha o estrago que causam. Olha o que o Senhor Jesus está nos dizendo, portanto, em relação a isso. Ninguém lida impunemente com a instituição religiosa. Então você dela se aproxima e é certo que você vai encontrar nessa relação com esse universo canalhas. O ladrão vem para matar, roubar e destruir, porque esse é um meio por excelência de o adversário das nossas almas buscar causar estrago na nossa vida. É por meio dos seus agentes que ensinam o que Jesus jamais ensinou. E observe a eficácia do trabalho desses homens. Eles vêm para matar, roubar, eles vêm para roubar, matar e destruir. Rouba, saqueia a alma, quer dizer, tira de você até mesmo o que você tinha de bom. Ele mata, ele assassina o amor e a fé e a esperança e a vida santa e, por fim, destrói sem a mínima possibilidade mais. É destruição completa, nem o corpo mais é encontrado. Não apenas matou, destruiu por completo. E essa é a experiência de muitos. A promessa que Jesus faz é que as ovelhas não vão ser roubadas, mortas e destruídas por esses falsos pastores. Agora, Jesus não deixa de apresentar esse alerta, sabe, do que de deletério há na vida e na pregação desses homens. Eles veem a religião, insisto no que eu disse no início dessa mensagem, como fonte de lucro. Então o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ele vem somente para isso. A construção do templo é meio. Sabe, é isso mesmo. E a criação de uma banda de música, sabe, e investimento nas redes sociais, em rádio, em televisão, em congresso de evangelização, e os livros que esses caras escrevem, tudo isso é meio. Eles veem, contudo, o objetivo é matar, roubar e destruir. O objetivo é viver por meio da sua vida. Usando aqui a linguagem da ovelha, o objetivo é arrancar a lã, comer a carne, é se alimentar e se vestir com o corpo e a pele da ovelha, e a lã da ovelha. Então ele diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Isso é que a instituição pode fazer por você. Não estou de modo algum semeando ceticismo com relação à igreja. O que eu estou dizendo, e hoje eu faço a partir da minha experiência de mais de 40 anos com as instituições religiosas e o contato com pastores que não valem nada, o que eu posso lhe dizer é o seguinte, que você vai encontrar na igreja os que entraram pela porta. E os que estão sendo usados por Cristo para, em vez de matar, roubar e destruir, sabe, comunicar a vida. Acrescentar a você o que você não tinha.
sabe? E por meio da sua pregação, ajudá-lo a desenvolver esta salvação. Isso existe. Contudo, aqui está o alerta. E há aqueles que não entraram pela porta, pularam o muro, não têm autorização para falar. E esses vêm para matar, roubar e destruir. E aí Jesus diz, em contraposição a isso, eu vim para que tenham vida. Eu vim para que tenham vida. Ah, aqui daria para ficar o dia inteiro falando sobre isso. O que significa eu vim para que tenham vida? Eu vim para que vocês saibam quem são, de onde vieram, para onde vão. Eu vim para que vocês sejam tornados livres do poder do pecado. Eu vim para que vocês pudessem passar a chamar Deus de Pai. Eu vim para pacificar a sua alma. Eu vim para iluminar a sua mente. Eu vim para que você pudesse, no contato com a criação do Pai, divisar o amor de Deus. Eu vim para que você pudesse comer a comida e sentir o sabor. Eu vim para que você pudesse ter acesso ao Pai por meio da oração. Eu vim para lhe comunicar segurança, vitória sobre os seus temores. Eu vim para lhe assegurar a vida eterna, esse é o sentido mais pleno. É a vida restaurada em todas as suas dimensões. Eu vim para que você tenha vida. Então, note, aqui está uma dica para nós avaliarmos o conteúdo da pregação. Está comunicando vida, e comunica paz, e comunica alegria, e comunica vitória sobre o pecado, e nos torna mais altruístas, mais generosos, mais solidários. Sabe, nos remete para a vida de santificação, nos faz amar a Deus, mas ao mesmo tempo temê-lo por ele ser um Deus santo e justamente por nos amar não tolerar que vivamos em pecado. Então aqui está, eu vim para que vocês tenham vida. Observe como essa passagem revela o interesse de Cristo pela nossa felicidade. O que ele representa para nós e como que nós devemos vê-lo como aquele que, sem querer ficar aqui cair em preguiça, como aquele que mais nos ama. Porque ele é a porta, ele disse. Ele revela do início ao fim interesse por você, pela sua felicidade, pela minha felicidade. Eu sou a porta e eu vim para que vocês tenham vida. Então, olha o que fica subentendido. Ele é um Cristo por nós. É um Cristo que veio para comunicar alegria, para comunicar paz, para comunicar fé e esperança. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Que vocês a tenham para muito além do que são capazes de pedir ou pensar. Não é que vocês vão ter vida, vocês vão ter vida em abundância. Amplo suprimento para as suas necessidades. Não é que você vai ter acesso ao pão, você vai ter acesso a um suprimento abundante. E não é que você vai ter apenas acesso a esse suprimento, você vai ter acesso a algo que, além de o alimentar, vai lhe comunicar intenso prazer. Vida em abundância. Não é apenas que você vai ter o perdão de pecados. O Espírito vai testificar com o seu Espírito que você foi perdoado, que você é filho de Deus. Não é apenas que ele vai te dizer os teus pecados foram perdoados, mas ele vai derramar esse amor por você. E você será tomado de alegria indizível e cheia de glória. Meu Deus, é evidente que agora, é claro que nem todo domingo o pregador está igual. Eu sinto nesse momento o quanto eu estou aquém da glória dessa passagem. Como que eu gostaria de ter boca assim de profeta, assim até mesmo um lábio de poeta, para expor a graça, a beleza, sabe, assim,
a essência libertadora do que Jesus está comunicando. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Portanto, o que ele está dizendo é o seguinte, que nas horas em que nós nos sentirmos especialmente abençoados por Deus, para muito além do que fomos capazes de imaginar ou até mesmo de pedir, que nesses momentos nós não nos sintamos culpados, nem assim negativamente constrangidos, a ponto de nos surpreendermos com o que Deus está fazendo. Sabe? É claro, vem a surpresa, que a coisa, claro, a coisa não era esperada. Não quero cair no erro daquele jogador de futebol que disse, olha, hoje, na partida de hoje, ele comentando sobre o jogo que havia acabado de terminar. Sabe? Houve uma surpresa que nós não poderíamos esperar. Sabe? Não quero cair nessa redundância. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu espero que eu esteja expressando o ponto. Aí esse elemento de surpresa, é claro, se é abundante, é alguma coisa que está para além do que você é capaz de imaginar. Sabe? Porque é alguma coisa que ele tem reservado para você que excede em muito a todas as suas expectativas. Agora, o que eu estou querendo dizer quando eu usei a palavra constrangimento, não deve ser uma coisa que o deixe culpado. O que eu estou querendo dizer com isso? É que nessas horas em que Deus nos abençoa abundantemente, nós somos levados a dizer, porque eu, Senhor? E isso é bom. É bom. É bom que sejamos surpreendidos por essa alegria. É bom que sejamos tomados por essa gratidão que constrange o coração, levando-nos para a vida santa. Isso é ótimo. Agora, o que não pode, veja, é nós nos boicotarmos nas horas em que estamos esperando algo, experimentando algo nessa relação com Cristo, que está para muito além da felicidade que esperávamos obter. Então, que Deus lhe conceda graça para compreender o que você representa para Ele. Porque você é ovelha, porque Ele o vê como tal, Ele é a porta da sua vida. Louve a Deus pelo fato de você ter encontrado essa porta. Imagine você viver num mundo sem porta. Sabe, sem ter como sair do sofrimento no qual se encontrava. Ele é a porta para tudo. Ele é a porta para tudo. Ele que nos introduz nessa nova realidade que encanta. Pense no que ele representa. Ele é a vida. Ele é aquele que lhe comunica a vida que tem o direito de ser considerada como tal. Ele é aquele que lhe comunica vida em abundância, para muito além do que tudo quanto pedimos ou esperamos. Então veja, é algo que está nas mãos de Deus nesse momento. E que a seu tempo Ele vai derramar sobre sua vida. E isso por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. E pense nessa proteção dele ter levado você a decodificar a sua voz, de modo que você só ouve a Ele. É impossível que você siga em definitivo o diabo, ele pode tentá-lo. Mas você jamais o seguirá em definitivo, porque ele não consegue chamá-lo pelo nome. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? É uma mensagem que você ouve e diz, mas isso aqui não me é familiar. Isso que está me sendo, essa voz não é a voz de quem me conhece, de quem me ama, de quem tem interesse pela minha vida. Essa voz não é antiga. Não é a voz que eu ouvi e que me permitiu recobrar o encanto pela vida. Louvado seja o nome do Senhor, meu Deus, por esse aprisco, por essa voz, por essa porta, por esse pastor. Louvado seja o nome do Senhor por essa segurança, louvado seja o nome do Senhor por sermos ovelhas do seu rebanho.
o rebanho daquele que veio para dar vida, o rebanho daquele que comunica vida em abundância. Vamos orar? Ó Pai Santo, tenha compaixão dos meus irmãos nessa noite, que estão ouvindo a exposição de um texto extraordinário, mas feita por um homem limitado, imperfeito, Senhor, falho, e que nem sempre, quando prega, está no seu melhor momento. Senhor, traduz para os irmãos que estão me ouvindo o sentido mais profundo dessa passagem. Ajude-os a reler esse texto e perceber nele o que eu não fui capaz de comunicar. E que todos se sintam como ovelhas e amados e seguros, Senhor. Ó Deus, e tomados de gratidão por ter encontrado em Cristo essa porta. Ajude os irmãos, Senhor, a conhecerem as dimensões desta vida, Senhor, e provarem desse amor crescente que o Senhor tem pelas suas ovelhas, por aqueles que foram dados pelo Pai ao Filho, a fim de que o Filho por eles morresse. E se alguém aqui, Senhor, que ainda não é ovelha sua, alguém que esteja nos ouvindo nessa noite, Senhor, que hoje seja o dia da salvação, em que este ou esta possa dizer para você: eu quero ser sua ovelha, Senhor. Quero entrar por essa porta. Senhor, eu não tenho local de repouso, Senhor. Eu preciso de paz para o meu coração conturbado. Jesus, compadece de mim e lembra-te de mim no teu reino. Faz assim, Senhor, por a vida deste. Que esta seja a oração daquele que está nos ouvindo nessa noite que ainda nos converteu. Faz assim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, olha só, nós estamos chegando ao final do culto da Rede Pequenas Igrejas. Quero dizer que nós estamos aí com 2 cultos no domingo, todo domingo às 10h30 da manhã, transmissão do culto diretamente do centro de Niterói, pelo canal da Rede Pequenas Igrejas. E à noite é sempre aqui da minha biblioteca, às 19 horas, tá bom? Ou mensagem ao vivo, ou mensagem como essa gravada. Isso depende da minha agenda, depende das circunstâncias, depende de chuva, depende de temporal, porque eu não quero mais viver aquela ameaça, quer dizer, aquela experiência de no meio da transmissão tudo cair, porque eu moro aqui numa área, eu já disse isso em outras ocasiões, aqui é muita árvore, aqui é uma área de muita mata, e choveu, ventou, pronto, cai galho em cima da fiação, e pronto, e aí colapso na internet, e às vezes falta luz, literalmente, e aí a comunicação, quer dizer, o culto é interrompido. Então é isso, e depende também de viagem, de uma série de fatores, mas invariavelmente é isso, 7 horas você vai ter uma mensagem fresca, tá bom? E espero para a edificação do seu coração. Nós estamos precisando muito da ajuda dos irmãos. Ainda ontem eu fiquei sabendo que os recursos que nós temos nós temos hoje só recursos para pagar o aluguel aqui do auditório que nós estamos usando para as pequenas igrejas da região metropolitana do Rio. Então, porque você sabe que essa é a dinâmica. Culto da Rede Pequenas Igrejas, nós nos encontramos assim, ali. Então, nós temos o culto da Rede de Pequenas Igrejas e, oh meu Deus, está me escapando algo. Sim. E essas pequenas igrejas, a ideia é essa, que isso seja feito no Brasil inteiro. Tem um encontro por semana, ou quinzenal, ou por mês, num local em que todos estejam reunidos, tá bom? Então, se você puder contribuir para o sustento da Rede Pequenas Igrejas, aqui vai o Pix, pixrpi22@gmail.com. Você pode também contribuir para o Palavra Plena. Na descrição desse vídeo eu vou apresentar todos esses, aí o número de Pix, essa coisa toda, e também as demais informações que são importantes para que você
possa oferir o máximo de benefício desse contato com a Rede Pequenas Igrejas, tá bom? Então não deixe de ver a descrição. Caso você queira contribuir com o meu Ministério de Ensino, palavraplena@gmail.com. Não deixe de se matricular no Clube do Livro. Vamos ler livros juntos. Ah, e outra coisa também super importante, último domingo de julho de 2024, do corrente ano, o meu filho Pedro vai ser ordenado, sabe? E nós vamos receber os primeiros novos membros e realizar os primeiros batismos da Rede Pequenas Igrejas. Momento histórico. Último domingo do mês de julho deste ano, 2024. Tá bom? É isso. Vamos receber a bênção apostólica? Vamos lá, espero que você esteja dizendo, Senhor, hoje a tua palavra falou no meu coração. Que você possa estar sentindo assim, amado por Deus, amado por ter acesso a Cristo e por meio dele a esse aprisco, a esse local de salvação. Senhor, nós bendizemos o teu nome pela tua palavra. Pai Santo, o que seria das nossas vidas sem esse pasto, Senhor? Sem esse alimento para a nossa alma. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Fique com Jesus, uma boa noite. Não deixe de divulgar o link dessa mensagem, tá bom? Espalhe pelas redes sociais. Deus te guarde. Uma boa semana para você.